Olá, meus queridos alunos. Hoje nós vamos falar sobre o circuito elétrico da sua casa, o circuito elétrico residencial e de alguns cuidados que vocês devem tomar ao utilizar os aparelhos elétricos. Então, vamos aos slides. Vamos ver. Na nossa casa, a gente vai ter vários circuitos que eu já vou mostrar o formato deles, mas para entendê-los, primeiro vamos entender o circuito básico, como seria um circuitinho mais simples possível, Circuito elétrico, então, é um caminho completo, fechadinho aqui para a passagem da corrente elétrica, tá certo? Então, você vai ter aqui como elementos básicos, uma fonte, que está aqui representada por uma pilha, que é um gerador de eletricidade que converte a energia química em energia elétrica, na forma de uma DDP que vai produzir uma DDP que vai permitir a entrega de energia elétrica para o circuito, tá certo? Vai fazer circular nesse circuito uma corrente elétrica, transferindo energia para a sua carga aqui, ou o seu aparelho consumidor dessa energia, Então aqui a gente tem a pilha fornecendo energia elétrica para o circuito e a lâmpada retirando essa energia elétrica do circuito e convertendo essa energia em energia luminosa, Aqui a gente tem um interruptor, que é uma maneira de desligar a lâmpada, de ligar e desligar a lâmpada, Então, esses são os elementos básicos de um circuito elétrico, uma fonte, um dispositivo elétrico para funcionar, e uma chave de liga e desliga, tá certo? Na nossa casa, então a gente ainda temos alguns tipos de geradores diferentes que vão gerar energia elétrica para qualquer circuito, Entre eles tem alguns que a gente utiliza na nossa casa. Aqui o primeiro exemplo é de um gerador movido a combustível, Por exemplo, a gasolina ou a diesel, vai depender do gerador que você está utilizando, da marca e da construção dele, Mas basicamente ele pega a energia do combustível, por meio da combustão, funcionamento de um motor, e faz girar um alternador que vai produzir a DDP, vai produzir a energia elétrica para ser entregue ao circuito, tá certo? As pilhas, como eu já falei, transformam energia química em energia elétrica, as baterias também vão transformar energia química em energia elétrica, tá? As hidrelétricas, aí aqui já vão servir, a energia produzida já vai servir lá para a nossa residência, A hidrelétrica ela funciona pegando a energia potencial gravitacional da água, quando você permite que ela desça aqui a rampa, ela vai ganhando energia cinética que vai, no final lá, ser utilizada para fazer girar uma turbina, e essa turbina vai produzir a energia elétrica, que vai ser transmitida, transformada e tal, até chegar lá na sua casa para a sua utilização, tá? Temos também o exemplo das células fotovoltaicas, que a luz, ao atingir as células da placa solar aqui, ela arranca elétrons, gera uma DDP, a soma das DDPs das células aqui vai dar a DDP da placa, que vai ser utilizada em algum circuito elétrico. Pode ser utilizado na casa, ou em várias aplicações. Temos aqui a usina eólica, esses ventiladores gigantes aqui, que não são ventiladores, são hélices, que com o movimento do vento vão girar. Segue o mesmo princípio da hidrelétrica, só que aqui, ao invés da água empurrando, aqui é o ar empurrando, faz girar a turbina que vai gerar a energia elétrica, para ser consumida aí nas residências. E aqui um exemplo de usina nuclear, A usina nuclear, ela funciona também de forma parecida com a hidrelétrica e com a eólica, porque vai ter uma turbina que vai ser forçada a girar para gerar energia elétrica. Só que para forçar o giro dessa turbina, é utilizada a energia nuclear para aquecer a água aquecida, o vapor de água sai com grande força, e esse vapor de água que é utilizado para fazer girar a turbina, que vai gerar ali a energia elétrica, tá certo? Na sua casa, o circuito elétrico, ele
tem uma configuração semelhante a esse esqueminha aqui. Veja só, você tem lá, né, ligado no poste, na rede elétrica que chega, né, da sua distribuidora de energia, né, o ramal de ligação, né, que chega na sua casa. O primeiro ponto, né, de contato lá na sua casa é o medidor de energia, né, que vai servir para medir a energia elétrica consumida pela sua casa aqui. Aqui nesse medidor, além de medir a energia, já tem também uma chave geral, né, que pode ser desligada. Se ela for desligada, corta a energia da casa toda, tá certo? Ou seja, nenhuma tomada na casa vai funcionar se a chave geral aqui do padrão de entrada estiver desligada. Ele é ligado aqui a um fio terra, né, que é um dispositivo de segurança, né, que a gente conecta aqui uma haste metálica fincada no chão, né, e dele sai o circuito principal que vai para um quadro de distribuição, né. Nesse quadro de distribuição, a gente vai ver depois, tem vários disjuntores aqui dividindo os diferentes circuitos elétricos da sua casa. Tá? Então tem um circuito elétrico ali para as lâmpadas, né? Um outro circuito elétrico para as tomadas, aqui um outro circuito elétrico para o chuveiro, tá certo? E aí cada circuito elétrico desse tem um disjuntor aqui, né? Que é uma chave que liga e desliga e que também serve de proteção, né? E já vou comentar mais sobre ele, né? Então esse é um modelo básico aí do circuito da sua casa. Lembrando que esse circuito, né, os aparelhos na sua casa são ligados em paralelo. Significa que cada aparelho é conectado. Se sua casa for monofásica, né, cada aparelho vai ser conectado a uma fase e a um neutro, né, um fio neutro e um fio de fase, tá certo? Que algumas pessoas chamam às vezes de positivo e negativo, que não é o mais adequado, né? Mas então cada dispositivo, né, aqui, por exemplo, pode ser, se a rede elétrica da sua cidade é de 127 volts, então cada dispositivo é conectado de maneira que entre os seus dois terminais haja um valor eficaz de DDP de 127 volts, né? Uma fase diferente da outra num potencial de 127 volts, né? Então todos os aparelhos são ligados dessa maneira, né? Com uma observação aqui que esse modelinho do lado aqui está mais para representar que a ligação é em paralelo, né? Não se faz aqui uma ligação com um circuito só, né? Para ligar chuveiro, ferro de passar, televisão, tudo no mesmo circuito, porque quando você liga um aparelho de potência muito grande, isso pode interferir no funcionamento dos aparelhos de potência menor, se tiver tudo no mesmo circuito, né? Então normalmente o que se faz mesmo puxar um circuito exclusivo para o chuveiro, um circuito para algumas tomadas, outro circuito para outras tomadas, e dependendo da quantidade de tomadas e de lâmpadas da casa, você vai dividindo os circuitos aí, tá certo? Mas todos os aparelhos são ligados em paralelo, todos eles sentem uma fase e um neutro, e assim, né, há uma DDP, né, uma diferença de potencial que vai fazer com que esse aparelho funcione, vai fazer com que circule uma corrente elétrica por ele, né, e ele transforme aí a energia elétrica em alguma outra que você queira, tá? Então, na utilização, né, dos seus aparelhos em casa, existem alguns riscos, né, que você tem que tomar muito cuidado, né, quando trata de energia elétrica, né? O primeiro que a gente tem que destacar e tem que tomar muito cuidado é o risco de choque, né? Não introduzir nada metálico, nada condutor em nenhuma tomada. Se tiver um fio desencapado, jamais tocar nele, né, se ele estiver conectado à tomada, né, até no ato de colocar a tomada deve-se tomar cuidado, se bem que o padrão utilizado hoje já evita bastante, né, o risco de choque no ato de colocar o aparelho na tomada, né? Mas se sua casa tem um padrão antigo de tomadas, você tem que ter muita atenção e muito cuidado na hora de fazer a conexão para não tomar choque, né? Você não pode encostar sua mão na parte metálica da tomada enquanto introduz lá o plug na tomada, porque você pode tomar um choque ali nesse momento, né? Se o seu padrão é antigo. Uma outra coisa que muita gente faz em casa, que a gente não deve fazer jamais, é sair colocando T e extensão sem nenhum controle, né? Ligar um monte de aparelhos numa mesma tomada. Cada tomada da casa, ela prevê
o engenheiro prevê uma certa carga que vai ser utilizada ali naquela tomada, o fio que está dentro da parede, ele suporta, né, a potência prevista para a utilização de um aparelho aqui na tomada, né? Dependendo da potência do aparelho, ela suporta até mais de um. Mas quando você vai colocando conexões, né, cada conexão aqui tem uma certa perda, né, tem um certo aquecimento também, né, e se você vai fazendo isso de forma indiscriminada, você vai aumentando cada vez mais alguns riscos, né. Um risco é o de danificar o seu aparelho, né, porque a DDP para o seu aparelho especificamente pode cair, já que ele está utilizando o mesmo circuito de muitos outros, né? Então pode cair a DDP de todos, e aí ele pode apresentar mau funcionamento, isso pode danificar, né, algum aparelho. O outro risco muito mais sério, muito mais importante, é porque aqui vai estar chegando uma corrente muito grande para atender muita coisa, muitos aparelhos, especialmente se tiver alguns aqui de potência mais alta, né? E isso vai gerar um superaquecimento. O superaquecimento pode fazer com que o fio, né, comece a derreter. E se esse fio começar a derreter, né, e fizer aqui um curto-circuito, você tem um risco muito grande de gerar um incêndio, né? Uma boa parte dos incêndios que acontecem nas casas e nos prédios se inicia justamente na fiação, né, em algum curto-circuito. Então, na hora de utilizar as tomadas, aí, seus aparelhos, né, é necessário ter muito cuidado e evitar conectar mais de um aparelho na mesma tomada, tá certo? Quando for o caso de fazer isso, é interessante utilizar um filtro de linha, né, ou verificar a potência dos aparelhos e ver se a potência deles somada não dá uma coisa muito grande que possa, né, gerar um problema no seu circuito. Tá? Para evitar alguns desses problemas, né, existem alguns dispositivos, né, eu vou só exemplificar aqui alguns, né, esses da esquerda aqui, ó, são os disjuntores, né, que são chaves de liga e desliga, que tem aqui um dispositivo que faz com que ela desligue automaticamente quando a corrente excede um certo valor. Então, no início do seu circuito, você coloca aqui um disjuntor, lá no quadro de distribuição, lembra que a gente falou, né? Você coloca um disjuntor que ele é projetado, né, para suportar até um certo valor de corrente, que é o que é previsto como o máximo para aquele circuito, né, que ele está protegendo. Né? Se por acaso a corrente naquele circuito exceder esse valor máximo, ele vai desligar automaticamente. Né? Então isso evita que um curto-circuito permaneça por muito tempo, né? Alguma coisa indevida no circuito permaneça por muito tempo. Né? Então, se o seu disjuntor desarmou, você deve saber que algo de errado existe no seu circuito. E aí, antes de simplesmente ir lá e ligá-lo novamente, né, é interessante fazer uma inspeção, ver se tem algo de errado com o seu circuito, corrigir o problema e só depois, né, ligar novamente o seu disjuntor. Né? Ele vai servir também, né, como um recurso se você precisar fazer alguma manutenção naquele circuito e tal, você pode desligar aquele disjuntor e aí a energia do circuito vai estar desligada e você poderá, né, fazer a manutenção. Lembrando que você não deve fazer isso se você não tiver conhecimento para isso, tá? Especialmente se você for menor de idade, não deve fazer isso sem acompanhamento de alguém que esteja capacitado para isso. Tá? Se você é menor, você não deve fazer nenhum tipo de manutenção na rede elétrica da sua casa e nenhum tipo de experiência, né, com a eletricidade no nível da rede elétrica da sua casa. No máximo, você pode fazer experiênciazinhas pequenas com pilhas, coisas que e nas condições propostas pelo seu professor, algo assim, para não correr risco, né, de tomar um choque, né, de sofrer um acidente. Aqui do lado, você tem alguns dispositivos chamados fusíveis, tá certo? Eles podem aparecer, por exemplo, em alguns filtros de linha, né, na entrada do filtro de linha. Né, ele tem uma chapinha aqui que faz o contato pelo lado de dentro, né, um condutor que faz o contato pelo lado de dentro, e a corrente que passa naquele dispositivo, ele pode estar dentro de vários aparelhos da sua casa, tá certo? Qual que é o objetivo dele? Esse contato aqui, ó, o fio que entra com energia no seu circuito, vai passar por esse metal que tem aqui, esse condutor que tem aqui dentro, né, desse tubozinho aqui. Se a corrente for muito grande,
acima da qual ele foi projetado, esse fio vai se partir, interrompendo o circuito. Então ele protege, né, o aparelho, né, de danificar outras partes, né? Ao invés de danificar outras partes do aparelho, eles parte aqui o fusível, né, e aí não tem uma sobrecarga, uma corrente alta demais no aparelho que poderia danificar outras peças mais importantes. O fusível aqui é de fácil substituição normalmente, né? Então, e é baratinho, não vai gerar problemas, né? Lembrando que você tem que sempre saber a causa, o que gerou essa sobrecarga, o que gerou essa corrente e corrigi-la antes de religar o seu aparelho ali naquela tomada, naquela rede elétrica, tá certo? Um outro dispositivo de proteção muito importante é o fio terra, né, que você deve ter ligado na sua casa, né? Basicamente uma haste, né, de cobre aqui que você vai fincar no chão, né? Vai conectar um fio nela, esse fio verdinho, né, que vai sair, vai chegar lá no seu chuveiro, vai chegar lá nas suas tomadas, né? O padrão da tomada tem 3 furinhos, né? O furinho do meio aquele no qual você deve conectar o fio terra lá na sua rede elétrica, né? Então, se acontecer de a carcaça de algum aparelho, alguma coisa, entrar em contato com a fase, o que tornaria perigoso, né, a utilização, né? Se essa carcaça estiver conectada ao fio terra, evita que uma pessoa tome o choque ao entrar em contato com a carcaça, né? Então fica protegida ali de acidentes, né? Além de algumas outras proteções para os próprios aparelhos, né, que esse fio aqui vai gerar. E aí, eu quis listar aqui algumas coisas que você deve prestar atenção, né, para evitar acidentes, né, com eletricidade na sua casa. Tá? Primeiro, você não deve permitir que seja estabelecida uma diferença de potencial entre partes do seu corpo. O que significa isso? Você tocar numa fase, sendo que seu pé está em contato com o chão. Aí dá diferença de potencial da sua mão com o seu pé, e aí vai circular uma corrente elétrica pelo seu corpo. A corrente elétrica é perigosa, pode até te matar. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, né? Ou se você tocar com uma mão na fase, ainda que esteja isolado do chão, né, tocar com a outra mão no neutro, ou em outra fase, se sua casa for um sistema bifásico ou trifásico, tá certo? Vai dar uma diferença de potencial entre as suas duas mãos, né, e vai circular uma corrente elétrica por você. Então, você deve tomar todo o cuidado para que não seja estabelecida no seu corpo uma diferença de potencial de maneira que não haja um fluxo de carga elétrica dentro do seu corpo, ou seja, não haja uma corrente passando pelo seu corpo, né, além de ser muito doloroso quando não provoca algo mais sério, né? Você também não deve tentar fazer reparos, né, em aparelhos ou na própria rede elétrica da sua casa se você não tiver um conhecimento, né, bastante seguro, né, sobre aquilo que você está fazendo, né? E repito, né, se for menor, não deve tentar fazer isso, né? Deve deixar que algum profissional, né, que já tenha sido preparado para esse tipo de serviço, que faça esses reparos, né, e tome esses cuidados, né? Não vai ser simplesmente vendo uma ou outra aulinha no YouTube que você vai estar preparado para fazer esse tipo de conserto, esse tipo de reparo, né? Existem muitos riscos envolvidos, né? E você, só quando estiver realmente bem preparado para essa situação, é que você vai poder fazer isso, né? Se for menor de idade, menor de 14 anos, nem pensar em mexer nisso, tá certo? Menor de 18, dependendo do tipo de reparo, sob orientação de um adulto, né, que tem experiência na área, algumas coisas mais simples é possível fazer. Não sobrecarregar a rede elétrica da sua casa. É aquela história de ficar conectando muito aparelho, muita coisa na mesma tomada, né? Ou um aparelho que seja extremamente potente, de uso industrial, numa rede elétrica que é prevista para o consumo doméstico, tá certo? Então quando a gente sobrecarrega, tem todo aquele risco, né, que eu comentei, de você ter uma sobrecarga no fio, um superaquecimento, e derreter a proteção do fio, né, gerar curto-circuito, gerar incêndios, tá certo? Então, jamais sobrecarregue a rede elétrica de sua casa. Tenha consciência de como que você pode utilizá-la, que tipo de aparelho que você pode conectar,
né? Quantos aparelhos você pode conectar em cada tomada, essas coisas todas. Tá? Respeite as especificações do aparelho, tá certo? Então, assim, se você tem um aparelho que está lá especificado que é de 127 volts, né? Se você utilizar esse aparelho em uma tomada de 220 volts, você vai ter ele vai queimar praticamente no mesmo momento que você ligar, tá certo? Então, você tem que respeitar mesmo as especificações do aparelho. Se você tem um telefone celular ou um notebook que tem um carregador próprio para ele, né? Se você utiliza um outro carregador que não é o original dele, ou que não tem as mesmas especificações que o original, você tem um sério risco de dar uma sobrecarga no seu aparelho, né, e danificar o seu aparelho e talvez até gerar um acidente por causa disso, né? A gente sabe que uma bateria de celular pode se tornar algo muito perigoso se você sobrecarregá-la, né? Ela pode iniciar um incêndio, né? Então, a gente deve tomar muito cuidado quando utilizar, né, esses aparelhos e respeitar sempre as suas especificações, né? Qual a potência que ele suporta, né? Potência de entrada, qual a corrente, qual a tensão, né? E o ideal é sempre preferir utilizar os carregadores ou os adaptadores originais, né? E da mesma marca do produto. Tá? Não deixe aparelhos potencialmente perigosos conectados à tomada quando você não puder supervisionar o seu funcionamento. O que eu quero dizer com isso? Você não deve, por exemplo, colocar o seu celular para carregar durante a noite, né, enquanto você dorme. Tá? Porque se houver algum problema durante o carregamento e o seu celular, né, começar a pegar fogo, talvez quando você perceba isso e acorde, esse incêndio já tenha sido alastrado e gere um problema muito grande, do qual você não possa sair, tá certo? Então, assim, se vai carregar um celular, se vai ligar um notebook, um computador, você deve deixá-lo ligado apenas enquanto você está por ali, você está vendo o que está acontecendo, né? No caso de iniciar um incêndio, você poder rapidamente desligar a rede elétrica, né? E tomar as medidas necessárias para apagar o incêndio, tá? Ou se for o caso, pedir ajuda, né? Você não deve, por exemplo, também deixar o seu aparelho carregando em casa e sair sem deixar ninguém em casa, né? Que isso pode gerar também um incêndio lá e aí quando tomar as proporções que as pessoas possam ver, já não tem mais jeito de resolver, tá certo? Então, é muito importante tomar cuidado com o que você deixa ligado na tomada o tempo todo, tá? E o que você deve fazer, né, no caso de alguém estar tomando um choque elétrico, né, e você precisa tentar salvar aquela pessoa, fazer alguma coisa ali, né? A primeira coisa que você tem que tomar cuidado, você não deve de jeito nenhum tocar nessa pessoa, tá? Nem tocar nos fios, né, nos quais essa pessoa está em contato, né, com os quais essa pessoa está em contato. Por quê? Se essa pessoa estiver tomando choque e você tocar nela, você tem um sério risco, né, de também tomar o choque, né? Então, aí serão duas vítimas ao invés de uma, né? Então, a primeira coisa que você deve tentar fazer é, se tiver um acesso fácil ao quadro de distribuição de circuitos, né, ou a chave geral, né, lá no padrão de entrada da sua casa, é ir lá e desligar os disjuntores, porque desligando os disjuntores, você vai cortar a energia da rede elétrica e automaticamente vai interromper o choque que a pessoa está tomando, tá certo? É uma medida simples que não oferece risco e que você pode fazer rapidamente, né? Se você souber onde fica, tiver acesso a esse lugar e tudo mais, tá certo? É uma coisa que você pode fazer que evita coisas mais sérias sem você correr risco. Outra coisa que você pode tentar fazer, e aí tem que ter muito cuidado nesse caso, é se tiver um rodo, uma vassoura, alguma coisa de madeira, tem que tomar cuidado com isso, porque algumas vassouras, alguns rodos têm cabo de metal, tá certo? Então, se tiver cabo de madeira, né, e estiver seco, você pode tentar, a uma distância segura, né, interromper o choque da pessoa, interromper o contato da pessoa com a rede elétrica. Lembrando que nesse caso você tem que tomar muito cuidado, ficar a uma distância segura e jamais se colocar numa posição que você também possa tomar o choque,
né? Especialmente se tiver água envolvida, se tiver água no chão, no piso, alguma coisa, você não deve pisar na água, não deve se aproximar, tá certo? Porque senão você também pode tomar um choque. Tá? Em caso você não consiga resolver sozinho a situação, né, tem alguma coisa que você não sabe o que fazer, a melhor coisa é você ligar para os bombeiros e pedir orientação, pedir instrução, que eles vão orientar o que você deve fazer, o que você não deve fazer, né? Em caso de alguma vítima, né, precisar de atendimento e tal, também pode ser útil, né, o telefone do SAMU, né, que está aí na tela, né, os bombeiros 193, o SAMU 192, e caso na sua cidade não tenha esse serviço ou ele esteja indisponível por alguma razão, você também pode tentar o telefone da Polícia Militar, né, que é o 190, porque os policiais eles também têm algum treinamento para lidar com situações desse tipo, né, situações de risco, e eles podem orientar a sua ação e de repente até ir à sua casa e auxiliar a resolver o problema, tá certo? Então, voltando aqui para mim, né, eu recomendo que ao tratar com energia elétrica, né, você tenha muito cuidado, muita atenção, não faça nada que vai além do seu conhecimento, além do seu preparo, né, não brinque, a eletricidade é uma coisa muito séria, uma pequena distração e você já toma um choque e isso já pode ser fatal, então você deve conhecer muito bem para utilizar bem e sem se expor ao risco, né? Então, se não se sente pronto, se não se sente preparado, né, procure ajuda de quem está preparado para isso, tá certo? Não se arrisque, né, estude bem, é muito interessante, é um ramo que a gente utiliza, é uma coisa que a gente utiliza todos os dias, é um ramo bastante interessante, bastante curioso na física, mas que tem que ser feito com bastante responsabilidade também, como tudo na nossa vida, né? Um abraço, bons estudos, fiquem com Deus.